E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma palavrinha de bênçãos. Mas hoje é uma palavrinha de visão, tá entendendo? Visão ampla, uma visão de conhecimento, visão de dúvidas e incertezas. Uma visão que tira dúvidas e que tira incertezas daquilo que precisamos aprender sobre Bíblia Sagrada de Deus e sobre muitas coisas que as pessoas, infelizmente, não falam para as ovelhas da igreja. Infelizmente, né? Deveria acontecer de pessoas quererem falar as coisas que a palavra ensina, mas infelizmente não tem pessoas que falem sobre os princípios, valores e mandamentos. Primeira carta de Paulo a Timóteo vem falar sobre o bispo. No capítulo 3, no versículo 1, vem falar sobre: este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. A palavra do Senhor vem dizer no capítulo 3 de Timóteo, no versículo 1, que se você quer ser bispo, você está buscando um trabalho excelente, um trabalho perfeito, um trabalho de ampla perfeição. Nós devemos entender que todo aquele que busca ser bispo, que busca ter liderança religiosa no meio de igrejas, que pretende fazer a vontade de Deus e que se dispôs a obedecer aos princípios e valores de Cristo e está disposto a fazer uma grande obra do Senhor, ele tem que entender que o trabalho que ele está querendo é excelente. Você tem que andar com excelência nas vontades de Cristo. E para você andar com excelência, você precisa andar com a verdade absoluta de Cristo. Os mandamentos fundamentais bíblicos cristão associado nesta palavra que está nas minhas mãos. Tá certo? O bispo, ele tem a obrigação de estar alinhado e sempre ajustado com essa palavra, não com conselhos de homem. Por quê? A palavra do Senhor vem dizer no versículo 1: está desejando um trabalho excelente. Qual o trabalho excelente que o homem ele pode exercer? É aquele que obedece aos princípios e valores de Cristo. Que Cristo ele veio nos ensinar a excelência da obediência. Então, ele nos ensinou a excelência da obediência e nós devemos andar na excelência da obediência que ele nos ensinou. Tá certo? Neblina, o que diz o versículo 2 de Timóteo, capítulo 3? O versículo 2 diz: o bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Pessoas que andam em justiça, em retidão, que faz a vontade de Deus e que não faz nada contrário daquilo que Deus os proporciona fazer. Aquilo que Deus ensina a ele tem sempre está obedecendo e temendo, sendo que ele não pode ter nenhuma causa, nenhuma culpa e nem sequer um mau hábitos entre a sociedade, para que ninguém possa julgá-lo, culpá-lo ou até levantar coisas que não esteja alinhado com a vontade de Deus para ele. Um bispo, ele só pode estar alinhado com Cristo, ele só pode estar sempre convicto com Cristo, e as pessoas só podem levantar causa contra ele que seja por meio da obediência que ele tem a Cristo, a Bíblia Sagrada de Deus. Outra causa contrário das vontades de Deus, ele não pode ser mais bispo, ele não pode mais estar nessa hierarquia religiosa, tá certo? É, Neblina? Não pode. Do cargo que ele está, ele tem que descer do lugar para estar na cadeira de ovelha como membro. Ele pode ter conhecimento, ele pode ter hábito a ensinar, mas ele só pode ensinar embaixo, ele não pode mais ser bispo, tá certo? É por isso que no versículo 2 diz, mais adiante, deve ter somente uma esposa. Ele não pode ter mais de uma esposa, ele não pode se relacionar com outras mulheres a não ser com a sua única mulher. Ele só pode ter uma só mulher. Neblina, é sério isso? É sério. A palavra do Senhor vem dizer que o homem que se dispôs a fazer um trabalho excelente, ele tem que estar disposto a fazer as vontades de Deus, que ele tem que andar de acordo com a vontade de Cristo. Qual é a vontade de Cristo? No capítulo 3, de versículo 2. O primeiro parágrafo diz: o bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada, um homem reto, íntegro, que ninguém possa levantar nada contra ele. E ele só pode ter uma esposa. A partir do momento que ele deixa de viver com a sua esposa para viver com outra mulher, ele já perde todo o conceito de bispo. Ele já perde todo o conceito de uma pessoa religiosa, de uma pessoa que tem uma hierarquia na igreja. Então ele tem que descer para voltar ao lugar de membro e estar no lugar de ovelha para aprender os princípios e valores de Cristo. E além de
de tudo, ele tem que se arrepender do seu ato, se autocorrigir, para que a palavra do Senhor penetre sobre ele e ele abandone o seu mau desejo e a sua má vontade. A palavra do Senhor vem dizer: dê o seu amor somente à sua esposa, ame somente a sua mulher. É por isso que no capítulo 3 de Timóteo, versículo 2, ele diz: ele só pode ter uma esposa, ele só pode se alinhar só com uma mulher, ele não pode ter só uma e mais nada. Neblina, mas o que acontece é que hoje em dia os bispos, as lideranças religiosas, eles tiveram outras mulheres. Tá errado, meu filho. Eles não podem se considerar líderes religiosos. Vamos ser assim, vou botar logo a cara a tapa. Quem quiser criticar o Neblina, critique. Mas ele não pode nem sequer mais ser chamado de bispo, pastor, diácono. Ele não pode. Ele simplesmente enterrou a palavra do Senhor e deixou de dar cumprimento à obediência do que Cristo nos deixou e nos designou a fazer. Cristo ele veio para nos ensinar que nós devemos andar em retidão, em justiça, em plena convicção da obediência de Cristo. Então, a partir do momento que uma pessoa deixa de dar cumprimento à palavra, ele está dizendo que a palavra do Senhor é mentira. Então, a partir do momento que a pessoa tem outra mulher, sendo bispo, pastor, diácono ou até líder religioso, ele tem a obrigação de rasgar sua carteirinha de pastor, de diácono, ou até tirar o anelar, que hoje em dia tem anelar para quem é pastor, e descer e voltar a ser ovelha. E desse dia para cá ele nunca mais poderá ser consagrado pastor. Não pode. Neblina, mas quando o azeite cai, acabou. Mas só que a palavra do Senhor vem dizer que o que a palavra do Senhor diz no versículo 2, o bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. A partir do momento que ele tem outra mulher, já tem culpa sobre ele, já tem pessoas que levantam a causa sobre eles. Então ele não pode mais ser uma pessoa que lidera, que ministra e que direciona as pessoas a uma determinada caminhada. Por quê? Porque as pessoas vão ter dúvida no que ele ensina. Isso é convicto. E a palavra do Senhor, ela nos ensina que ela não veio para colocar dúvidas e incerteza, ela veio para nos trazer convicção do que Deus tem preparado para mim e para você. Então, Neblina, a pessoa é líder religioso, é bispo e acabou falhando. Ele não é mais bispo. No meu ponto de vista, Neblina, eu não considero essa pessoa mais bispo, pastor, diácono. Eu não considero. Por quê? Somos falhos, somos sujeitos a erros. Mas a palavra do Senhor, e eu aprendi que tem erros que não é erros, é decisão. E a partir do momento que eu abandono a minha esposa ou até traio a minha esposa, eu decidi fazer aquele ato. Eu planejei fazer aquele ato. Então, a partir do momento que eu planejo algo, significa que eu estou abrindo mão dos princípios e valores para fazer algo completamente contrário dos princípios e valores que Deus me proporcionou. Então é isso que nós devemos aprender com a palavra do Senhor. A Neblina falhou, traiu a mulher, não é mais bispo, não é mais pastor. Aprendam isso, pelo amor de Deus, porque a partir do momento que ele falha com a sua esposa, ele falhou com Deus, ele falhou com a palavra. E Cristo nos ensina quando ele veio no Novo Testamento, ele nos ensina que nós devemos ser obedientes e aprender a dar cumprimento à sua palavra, cumprimento ao caminho que João preparou para que Jesus Cristo viesse dar continuidade. Isso que nós devemos aprender. Eu e você que somos cristãos, temos a obrigação de meditar na palavra de Cristo e aprender o que ela nos ensina. Amém? Neblina, mas o que diz mais adiante? A palavra do Senhor vai dizer que deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Ser moderado, prudente e simples. Moderado no falar, sempre atento, vigilante, observando, analisando e sempre cauteloso nas suas palavras. Nunca dando passos longos, passos rápidos, é passo por passo. Do mesmo jeito que as horas precisam dos milésimos de segundos, segundos, minutos e horas, do mesmo jeito é uma pessoa que está liderando a igreja. Do mesmo jeito é um apóstolo, um pastor, um diácono. Essas pessoas têm que ser moderada, prudente e simples. Prudente, uma pessoa que não tem nada que alguém possa culpá-lo. Uma pessoa que ninguém pode levantar uma causa contra ela. Que ninguém possa dizer que ela é feia ou bonita, porque não tem como dizer nada sobre ela, não tem como encontrar nada contra ela. Neblina, mas hoje em dia é meio difícil as pessoas não ter algo que alguém fale dela. Claro que tem, mas que não pode ter algo que possa envergonhar o nome de Cristo e o nome de Deus e a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer: maldito aquele que envergonha a minha palavra. Se eu não me engano, parece: ai daquele que envergonha a minha palavra, que envergonha o meu nome. Ai daquele.
como diz a palavra do Senhor. Então, ai de mim se eu envergonhar essas escrituras, porque a partir do momento que eu envergonho as escrituras de Deus, eu estou envergonhando o próprio Deus. Então, ai de mim se eu envergonho cada capítulo e versículo desta palavra. Eu tenho que ser cauteloso, prudente e simples na palavra do Senhor. Simples, simplicidade, é uma pessoa simples, uma pessoa que não precisa de muito, é uma pessoa que precisa do necessário. É uma pessoa que não precisa do extraordinário, ele só precisa do realmente necessita. O que vier para ele é lucro. Tudo para ele está bem, nada está ruim. Se ele tem comida para comer, ele dá graças a Deus. Se ele não tem, ele dá graças a Deus. Se ele tem muito bens, ele dá graças a Deus. Se ele tem pouco bens, ele dá graças a Deus. Por quê? Porque Deus nos ensina isto. Deus ensina aos bispos isso. É obrigação, você que é líder religioso, você que ministra, você que ensina, que você que passa os ensinamentos de Cristo, você tem que ler a palavra do Senhor para passar os princípios e os valores de Cristo. Nada de passar conhecimento humano, nada de passar doutrinas humanas, é passar Bíblia Sagrada de Deus. Mas, Eblino, as pessoas não me ouvem quando eu falo da Bíblia. Então aprenda a falar sobre Bíblia. Aprenda a ensinar sobre as Escrituras. Para que as pessoas venham dar a devida atenção a você. Para que as pessoas venham querer mais ouvir você falando. Porque é obrigação minha e sua saber falar sobre a palavra do Senhor. É obrigação minha e sua saber dizer o que a palavra tem a nos ensinar. Então, o que a palavra do Senhor diz no versículo 2? O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada, deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa. O bispo ele tem que ter disposição para hospedar pessoas. Disposição para cuidar de pessoas, disposição para ouvir pessoas, disposição para estar perto de pessoas que precisam de ajuda, disposição de abrir a sua porta e dizer: pode entrar, você será bem-vindo, você será aconchegado na minha casa. O bispo ele tem que ter esse dom, e esse dom é dado por Deus. Isso aí a gente tem que aprender. E mais adiante a palavra do Senhor vem dizer: e ter capacidade para ensinar. Olha o que a palavra do Senhor ensina. O bispo ele tem a obrigação de aprender e ensinar o que ele crê, o que ele acredita e o que ele realmente confia. Se ele confia na palavra de Deus, ele tem que ter hábito a ensinar essas escrituras, hábitos a dizer quem realmente é Deus, as experiências que ele teve com Deus, os mistérios que Deus revela para ele, ele tem que revelar para as pessoas, porque ele faz com que as pessoas se sintam atraídos, se sintam hipnotizados pelas vontades de Cristo sobre a minha e a sua vida. O bispo ele tem a obrigação de ser eloquente, de ser uma pessoa que tem a capacidade de ensinar verdadeiramente sobre cada capítulo e versículo desta palavra. Então nós devemos se alinhar com Cristo, se alinhar com a palavra de Deus, para podermos ensinar realmente o que essa palavra ensina. Então o bispo ele tem que ter hábitos a abraçar pessoas, a abrir a sua porta e dizer: entrem, vocês sempre serão bem-vindos. Nunca ser uma pessoa que não tenha capacidade de ensinar essa palavra. Ele tem obrigação, o bispo ele tem obrigação de aprender a ensinar essas escrituras. Estas escrituras aqui, ele tem obrigação de aprender a falar sobre essa Bíblia. Ele tem a obrigação de conhecer esta palavra intimamente. Tá certo? Deblino, o que diz o capítulo 3, o versículo 3? O versículo 3 do capítulo 3 de Timóteo vem falar sobre o que? Não pode ser chegado ao vinho, nem briguento. Ele não pode beber. Mas chegado não significa que ele não pode beber. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas não se contentam apenas com um copo. Então, por que você vai dar liberdade ao erro? Então, já que não pode ser chegado, então é melhor nem provar, né? Mas a palavra do Senhor ela diz: não pode ser chegado ao vinho. Não queira aquilo que poderá trazer para você vergonha. E nem briguento. Não pode ser uma pessoa que discute, uma pessoa que briga com o povo, uma pessoa que é explosiva demais ao ponto de trazer vergonha para o nome de Deus, para o nome da igreja, para o nome da palavra do Senhor. Tem que ser paciente e bondoso, tá certo? E mais adiante: mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Tem que ser pacífico e calmo, capaz de ser paciente em momentos difíceis, paciente em momentos de tribulações, paciente em momentos de muita desorganização. Tá tudo bem, calma, para que ele analise o ambiente e possa ter a capacidade de organizar, sem mesmo começar a organizar. Ele tem que ser paciente no falar, no pensar e no agir, tá certo?
E além de tudo, e calmo. Nos momentos de tribulações, ele tem que se manter, ó, calmo. Não pode se desesperar. O bispo, ele tem que ser como Cristo foi. A palavra do Senhor vem dizer que o homem, sejai-vos a minha imagem e semelhança. Do mesmo jeito que eu sou, quero que vocês sejam. Então, para que vocês venham se tornar igual a mim, vocês precisam se alinhar comigo, se aproximar de mim, para que eu passe para vocês o que vocês realmente precisam para poder exercer tudo isso que eu exerço. Então Cristo nos direciona a palavra, e a palavra nos direciona a Cristo. Então o bispo, ele tem a obrigação de se direcionar a palavra, para que a palavra direcione ele a Cristo, para que Cristo manifeste o poder de Deus sobre o bispo, sobre todo aquele líder religioso. Por meio de quê, Neblina? Por meio da palavra de Deus. Nem mais nem menos, temos a obrigação de poder estar alinhado com essa palavra. O bispo, diácono, pastor, hoje em dia chamamos muito de pastores, né? Os pastores, eles têm a obrigação de estar alinhados com esta palavra. Os bispos, eles têm a obrigação de estar alinhados com esta palavra. Nem mais nem menos. Nós devemos aprender sobre o que a palavra ensina, para que nós venhamos exercer as vontades de Cristo. Tá certo? Neblina, o que diz mais adiante? Não deve amar o dinheiro. Ele não deve ser apegado ao dinheiro, tá certo? Porque o dinheiro é a raiz de todos os males. E quando o bispo, ele fica muito apegado ao dinheiro, ele traz o mal para ele. Por quê? Porque às vezes ele deixa de fazer justiça por causa da ganância ao dinheiro. Muitas das vezes o bispo, por querer ter, ele acaba deixando de lado aquilo que Deus deu a ele. E no final das contas, por tanto querer, acaba abrindo mão daquilo que realmente ele necessitava. Então Cristo, ele nos ensina que você bispo, não pode ser apegado tanto ao dinheiro, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Você tem tudo aquilo que eu tenho a lhe dar. Você tem tudo aquilo que você necessita, nem mais nem menos. Tá certo? Nada de ser ganancioso, nada de querer demais. Você que é bispo, aprenda que tudo sempre tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Então, se você está alinhado com Deus, seja paciente e bondoso, tá certo? E no versículo 4, Neblina, o que diz? O versículo 4 diz: deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito. A palavra do Senhor vem dizer no capítulo 4, no versículo 4, que o bispo, ele tem que saber liderar o seu lar, liderar os seus filhos, saber educar, disciplinar e passar para ele os caminhos justos e retos que Cristo ensinou a ele, de acordo com o tempo que ele dedicou a Cristo. A palavra do Senhor vem dizer que ensina o caminho que o teu filho deve andar, porque quando ele crescer, ele não se desviará do caminho. O bispo, ele tem que alinhar o filho de acordo com a mensagem de Deus, para que Deus alinhe o filho de acordo com as vontades de Cristo, para que Cristo direcione o filho aos caminhos de Deus, para que nós venhamos entender que todo caminho que um filho trilha é alinhado pelo Pai. Todo o caminho que um filho trilha é alinhado pelas vontades de um pai. Então todo pai, ele tem que saber doutrinar o seu filho. Então o bispo, ele tem a obrigação de disciplinar e doutrinar e organizar o seu lar. Ele tem a obrigação de saber liderar a sua casa, liderar a sua família. É por isso que o versículo 4, ele diz: deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito. Uma boa liderança, ele tem respeito de todos aqueles que lhe admira. E para você ser admirado, você tem que ter uma boa disciplina, boas doutrinas e, além de tudo, respeito no meio de todos aqueles que está ao seu redor. Ah, Neblina, mas tem muitas das vezes que nós não conseguimos. Você só não consegue quando você não manda de acordo com os princípios e com os valores que é regido de acordo com a vontade de Deus. Mas se você andar alinhado com Deus, fazendo a vontade de Deus, você vai reger todo o ambiente de acordo com o que Deus tem a lhe proporcionar. E acima de tudo, todos aqueles que estão à sua volta, eles vão lhe honrar e lhe respeitar, sem você fazer um pingo de esforço. Você não vai precisar se esforçar tanto. Só obedeça, só dê continuidade, só dê cumprimento, que Deus vai manifestar sobre você poder de Deus. Tá certo? E no versículo 5: pois se alguém não sabe governar a sua própria família,
como poderá cuidar da igreja de Deus. A palavra do Senhor diz no versículo 5, diz algo bem interessante. O que, Neblina? Fala sobre o que? Fala, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, se a pessoa não sabe passar para a sua família princípios e valores, a palavra do Senhor, ela frisa aqui algo muito interessante. Se a pessoa não sabe governar, se a pessoa não sabe doutrinar a sua casa, como poderá doutrinar a igreja? Por que doutrinar a casa? Porque começa pela casa, tudo aquilo que precisamos ser fora de casa. Então, se você doutrina bem o seu lar, você doutrina bem todo o ambiente que você frequenta. Você vai impor respeito, você vai impor honra, você vai impor disciplina, você vai impor valores, você vai impor princípios, você vai impor conhecimento necessário para todos aqueles que precisam estar à sua volta, e as pessoas vão lhe honrar sem você se esforçar, apenas fazendo certo. A palavra do Senhor diz no versículo 15, se você não sabe governar a sua casa, você nunca vai saber governar a igreja, porque a igreja precisa de valores e princípios, e a casa precisa de valores e princípios. Para você governar a sua casa, você precisa impor valores e princípios de Cristo, os ensinamentos de Deus, andar de acordo com a vontade de Deus. Porque a palavra do Senhor ensina sobre casa no começo do versículo 5? Porque ele ensina que se vocês der cumprimento à minha mensagem dentro dos seus lares, vocês continuarão dando cumprimento na igreja. Vocês darão cumprimento às vontades de Deus na casa de oração, na igreja de Deus, e você fará com que todo um povo lhe respeite por meio da obediência que vocês dedicam a mim. Se dedicam a mim. Então a dedicação que a pessoa dedica a Cristo fará com que todas as pessoas obedeçam você e respeitem você, não porque você merece, mas porque Deus manifesta poder sobre você, que significa obediência, e a obediência muda toda a situação, muda todo o ambiente e muda todo um povo. É só você obedecer que tudo à sua volta começa a se organizar, porque você não vai fazer coisas erradas, você não vai fazer coisa contrária, você não vai tomar decisões precipitadas. O apóstolo, ele tem a obrigação de aprender a viver, e de aprender a disciplinar, e de aprender a ensinar para as pessoas aquilo que ele aprendeu com Cristo, e Cristo passar para as pessoas o que ele realmente quer para cada um deles. Então, dentro do seu lar, o bispo, ele tem a obrigação de ensinar aos seus filhos como eles devem andar, falar e pensar, para que Deus ensine a ele a governar a igreja, e a igreja possa ser direcionada e doutrinada de acordo com as doutrinas e princípios de Cristo. Isso é fundamentos bíblicos. Então o bispo, ele tem sempre que estar alinhado com a mensagem de Deus. Eles têm sempre que estar alinhado com as vontades de Deus. E se sair de contrário à vontade de Deus, deixa de ser bispo, deixa de ser líder religioso e começa a se tornar apenas uma pessoa igual a mim, membro da igreja, ovelha, apenas aquele que fica sentadinho, se tem conhecimento, amém, passa para as pessoas, mas não pode liderar mais. Ele não tem mais capacidade de liderar um povo, tá certo? Neblina, mas o que diz o versículo 5? O versículo 5 diz: o bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. Infelizmente, vamos ser sinceros, infelizmente hoje em dia no meio cristão, muito mal as pessoas entram na igreja e os líderes já querem botar a pessoa como uma pessoa de hierarquia. Não, a pessoa, vamos colocar uma hierarquia nele, vamos colocar ele em outro nível, porque ele já merece. E muitas das vezes isso está errado. Você que é cristão, você tem que entender que está errado botar pessoas novas convertidas como líderes, como pessoas que têm cargos. Não pode. Requer tempo para você saber se essa pessoa tem compromisso com Deus, se essa pessoa realmente tem capacidade de fazer aquilo que você quer proporcionar a ele. Muitas das vezes as pessoas deixam de viver a vontade de Cristo porque você colocou um fardo sobre a vida dele antes mesmo de saber se ele realmente conseguiria carregar esse fardo. Muitas das vezes nós fazemos coisas que estão contrárias à mensagem de Deus, e neste exato momento a mensagem do Senhor diz no versículo 5 de Timóteo, capítulo 3, versículo 5, diz: o bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É por isso que muitas das vezes eu frequentei igreja que o líder, aquele que era pastor, a pessoa entrou na igreja, não passava um mês, o pastor já consagrava como um ombreiro, já queria consagrar como um diácono, não passava nem pelo setor de auxiliar
auxiliar de serviço, não passava nem por esse setor, já ia para ombreiro. E isso não pode, isso é errado. A palavra do Senhor diz que é errado. Você está carregando o fardo da pessoa e no final das contas a pessoa vai ficar cheia de si e ele será como o diabo, será condenado como o diabo foi, porque ele ficou cheio de orgulho, ficou cheio de si. Então, paciência quando for consagrar alguém. Não faça rápido demais. Tudo no tempo de Deus. Não queira ultrapassar o tempo de Deus, mas sim faça tudo no tempo de Deus, que Deus fará com que tudo comece a ser como Ele queria que fosse. Tudo vai se alinhar como Ele quer que se alinhe, nem mais nem menos. Tá certo? Neblina, mas o que diz o versículo 7? O versículo 7, para terminar, é preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Eu vou ler de novo para ficar bem claro o que diz o versículo 7. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja. É uma pessoa que seja respeitado por aqueles que não ministram a mesma fé. É uma pessoa que ninguém possa ter algo a falar mal deles ou a comentar. É uma pessoa que ele anda em íntegra fidelidade às vontades de Cristo. E mais adiante diz: para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Para que ele não venha ser desmoralizado pelas pessoas de fora. Para que as pessoas não comecem a fazer ele de chacota, criar conversinhas, fofocas, criar mimimi. Vai lá, vem cá, ele é assim, ele é dessa forma. É isso que a palavra do Senhor nos ensina, gente. A gente tem que se aprofundar mais no conhecimento de Cristo, para que nós venhamos estar alinhados com Deus e Deus nos ensinar o que realmente a palavra de Deus nos ensina, para que nós possamos compreender e entender o que Cristo quer de nós. E para isso, nós precisamos conhecer essas escrituras. É por isso que primeira carta de Paulo a Timóteo, ele passa para Timóteo um conhecimento sobre o bispo. E o bispo ele precisa passar por todo esse processo, do versículo 1 até o versículo 7. E no versículo 7 é preciso ser homem de palavra e sério. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja. Isso que diz a palavra do Senhor. E mais adiante diz: para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo, nas fofocas, nas más conversações, nas calúnias. Porque quando uma pessoa tem um mau testemunho, as pessoas vão fazer o quê? Vai caluniar, vai maltratar, vai falar mal, vai criticar, vai dizer que a pessoa não presta. Ah, não, ele é assim. E uma pessoa que anda alinhado com Deus, alinhado com a palavra do Senhor, ninguém vai ter nada a culpá-lo. A única coisa que vai dizer, ele vai culpar ele como culparam Daniel. A única forma de culpar Daniel, tiveram que levantar uma causa contra a sua própria fé. E a única forma de jogar ele na cova dos leões foi fazendo o quê? Levanta me esqueci agora, mas levanta, como é que se diz, Deus mandou o rei lá levantar eu me esqueci, cara, na moral. Só sei que foi para levantar algo para que viesse fazer todas as súplicas ao rei. E no final das contas, Daniel fez o que? Daniel não fez o que eles pediram, o que eles pediram ao rei. E o que fizeram foram até a casa de Daniel, e Daniel estava de frente para a Babilônia clamando ao seu Deus, orando a Deus e dando graças ao Senhor. E o que fizeram foram lá ao rei e contaram para ele. Foi a única forma de culpar Daniel, porque Daniel ele andava alinhado com Deus, fazendo a vontade de Deus e sempre dando cumprimento a palavra que ele aprendeu com seus ancestrais. E o que o bispo tem que fazer? Tem que fazer igual Daniel, aliar-se com Deus, andar com Deus e fazer a vontade de Deus. O que um pastor ele tem que fazer? Aprender a vontade de Deus, alinhar-se com Deus e viver as vontades de Deus, para que ninguém culpe ele de nada, para que ninguém levante nenhuma causa contra ele. E assim fará com que manifeste sobre ele a glória de Deus. Então, essa palavra que eu deixo para vocês. E hoje eu venho dizer a vocês: conheçam as escrituras de Deus. Ela não é ruim, gente. Não seja inimigo desta palavra. Seja inimigo de pessoas que criam teorias, fórmulas, quer explicar o inexplicável, quer falar sobre coisas que não entendem. E muitas das vezes a gente deixa de ler um livro que ele é agradável e que ele é perfeito. É um livro perfeito de se ler. Ah, Neblina, mas eu não entendo. Não é sobre entender, gente, é sobre aprender o que ele ensina. Muitas das vezes, a palavra do Senhor, ele tem muita coisa a nos ensinar. Então, cabe a nós querer aprender.
Eu não falo para você ser religioso. Claro que não. Cristo ele veio nos ensinar que ele não veio falar sobre religião, ele veio falar sobre salvação. Se você analisar a palavra do Senhor, ele não falou nenhuma vez sobre religião. Então eu não falo aqui sobre religião, eu falo aqui sobre Cristo. Eu falo aqui sobre igreja. Eu falo aqui sobre povo que ele obedeceu à vontade de Cristo e Cristo direcionou eles a Deus e ele fez com que o povo conhecesse realmente quem era Deus. Então, para que vocês conheçam Deus, vocês precisam conhecer esta palavra. Isso é palavra de vida, é palavra de mudança, gente. Então conheçam, aprendam, entendam e assim Deus vai manifestar sobre vocês a glória dele. E como eu sempre digo no final dos meus vídeos, leiam Bíblia e no final, pega a visão, Brasil.